Crentes, procure trabalhar com fé por sua grande recompensa no céu. Parte 21, dia 5 de dezembro de 2024. As promessas são como cordas de prata enviadas do céu para atrair os pecadores à terra prometida. Mas os incrédulos lançam essas cordas para longe deles. 3. A incredulidade rejeita as ameaças da palavra. Os homens e mulheres são de natureza teimosa. Deus, portanto, protegeu sua lei com ameaças de ira. Como os homens e mulheres que viajam pelos desertos carregam fogo com eles para afastar os animais selvagens de atacá-los. Deus ameaça os homens para mantê-los longe do pecado. Mas os pecadores geralmente são mais bestiais do que os animais, e tocarão a montanha de fogo fumegante, embora devam ser perfurados com dardo, e farão promessas de segurança para si mesmos, em oposição às ameaças de Deus. Deuteronômio 29, 19 e 20. Se considerarmos estreitamente, encontraremos descrença nas verdades de Deus no fundo de quase todos esses pecados que arruinam as almas, como a mãe que os gera. Hebreus 3,12. Vou exemplificar isso em alguns. Que é pecado mais sangrento do que a despreocupação com o estado de nossas almas? Poucos se preocupam em indagar sobre isso, se há uma mudança feita neles, que é salvadora ou não. Eles vivem como nasceram, e provavelmente morrerão como vivem. Agora, qual é a causa disso? Se não a incredulidade que os faz dizer: nós somos ricos e não temos necessidades de nada. E não sabem que eles são miseráveis, pobres, cegos e nus. Essas pessoas acreditam na pecaminosidade e miséria de um estado natural. Eles acreditam que não podem agradar a Deus, que estão cheios de pecado, e tudo o que fazem é pecado, que eles estão sob a ira e maldição de Deus, e que não há salvação sem regeneração, e nenhuma regeneração senão aquela que faz uma nova criatura. Poucos se preocupam em indagar sobre isso, se há mudança feita neles, que é salvadora ou não. Eles vivem como nasceram, e provavelmente morrerão como vivem. Agora, qual é a causa disso? Senão a incredulidade que os faz dizer: nós somos ricos e não temos necessidades de nada. Não sabem que eles são miseráveis, pobres, cegos e nus. Essas pessoas acreditam na pecaminosidade e miséria de um estado natural? Eles acreditam que não podem agradar a Deus, que estão cheios de pecado e tudo o que fazem é pecado? Que eles estão sob a ira e maldição de Deus e que não há salvação sem regeneração e nenhuma regeneração senão aquela que faz uma nova criatura? Poucos se preocupam em indagar sobre isso, se há uma mudança feita neles que é salvadora ou não. Eles vivem como nasceram e provavelmente morrerão como vivem. Novamente, presumindo a misericórdia de Deus, eles vivem em seus pecados fora de Cristo e ainda assim esperam por misericórdia. Eles acreditam que Deus é tal como ele se revelou. Eles acreditam que ele é justo e santo e que ele de modo algum inocentará o culpado. Eles derrubam o próprio fundamento do Evangelho, pois se a misericórdia pudesse ter sido obtida por causa da misericórdia, o que precisava de Cristo morrer? O texto nos sugere que é a incredulidade que corta os tendões do trabalho aqui ordenado. Que ocioso não cavaria se pensasse em encontrar uma mina de ouro que deveria ser sua? Como os homens suam e trabalham a fim de obter a subsistência, e
E essas mesmas pessoas não terão dores pelo céu? Certamente, se acreditassem em um tanto quanto no outro, não recusariam. Pela continuação de uma vida profana, os homens mostram que não acreditam que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eles acham que o inferno é um verdadeiro lugar de tormento ou apenas um bugbear. 2. Consideração à incredulidade como uma rejeição a Cristo. Quando os homens se excluíram do céu pelo pecado, Deus enviou Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora a incredulidade o rejeita, que é o único Salvador. Atos 4, 12. A incredulidade questiona, sim, e nega a necessidade da alma de Cristo. Incha os homens com a presunção de si mesmos, de modo que é difícil fazê-los se submeterem para serem levados ao céu. Indo estabelecer uma justiça própria. Eles não se submeterão à justiça de Deus. É estranho mesmo que o paciente se recuse a submeter-se a uma cura ou um homem nu a receber roupas. Às vezes, a incredulidade nega o mérito infinito de Cristo. E com Caim diz, como diz a margem, Gênesis 4, 13, meu pecado é maior do que pode ser perdoado. Mas fica doente com o coração não renovado. Esperar a vida da morte e a satisfação da justiça por último. Aqueles que creram de acordo com a suprema grandeza do poder de Deus acharão isso muito difícil. Às vezes, nega a disposição de Cristo de salvar e ajudar o pecador. Por isso, encontramos o leproso acreditando em seu poder, mas duvidando de sua vontade. Se você quiser, pode me purificar. Os homens acham fácil acreditar na vontade de Cristo de salvá-los, até que a consciência se ilumine, e então esse monstro ergue sua cabeça, agora rejeitando a Cristo. Deve necessariamente fazer com que os homens fiquem destituídos do céu, pois por este meio. Amém. Tem continuação. Senhor, tem misericórdia de nós. Acrescente-nos mais fé. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.